Sim, a visão da Estava indo bem a hora que eu estava fazendo para os outros. Ah, tá vendo? Eu vou primeiro fazer a visão de Frankl de ajuda nessas situações, tá? Algumas propostas gerais, depois especificamente para familiares e para educadores. Tem uma literatura muito vasta, principalmente nos Estados Unidos, que já há uma preocupação grande com o assunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é o ato deliberado, intencional, de causar morte para si mesmo. Frankl diz que o suicídio é um não à pergunta pelo sentido da vida. Quando eu não tenho uma resposta, então isso leva ao suicídio. Elizabeth Lucas confirma isso. É um sintoma da sensação de falta de sentido, da neurose de massa, que engloba criminalidade juvenil, abuso da sexualidade, dependência de droga e casos de suicídio, especialmente entre jovens. É muito interessante, o doutor Ibiraci falou isso, que às vezes a pessoa tem alta, mas não está suficientemente já convicto do valor da vida. E Viktor Frankl usava um argumento assim, quando a pessoa falava que para verificar se ele continuava tendo ou não ideação suicida, Viktor Frankl perguntava para o paciente, em primeiro lugar, se ele pensava em suicidar ou não. E depois, se persistiam essas ideias. Se a pessoa tinha uma resposta pronta. Não, claro que não. Agora eu tenho que escrever um livro, como é que eu vou me matar? Tem que acabar de escrever um livro. Ele falou assim, não, essa daí realmente reencontrou o sentido. Se ele tivesse argumentos em favor da afirmação da vida, ou argumentos para continuar a viver, pode ter certeza de que ele realmente tinha se recuperado. E outra coisa também que foi colocado aí, da história familiar, que é um fator de risco. Elizabeth Lucas fala que ela atendeu uma pessoa que a avó e a mãe tinham se suicidado, e o argumento que ele usou, falou assim, tá bom, você tem essa história, e me vem a imagem de um dominó correndo. Você quer transmitir essa história para o seu filho, ou você quer parar essa história? Você tem o poder nas mãos de cortar essa história agora, ou transmitir para os seus filhos. Qual é a sua escolha? Então, quando ela vai além de si mesma, então, é bem bonita assim, a resposta. Então, mesmo tendo história familiar, a gente pode escolher a favor da vida. O que Viktor Frankl coloca, isso daí vale para nós enquanto familiar e enquanto educador, tá? O que importa conseguir é convencer estes homens, esses jovens, de que eles não só são capazes de continuar a viver sem aquilo que causou a frustração, sem aquilo que foi perdido, aquilo que não pode ter, mas que uma boa parte do sentido da vida dele naquele momento é superar essa perda. Então já tem a vida com a perda, ela já traz também embutida a possibilidade de realização de sentido, que é justamente superar a perda. Nós vamos ver no final, gente, um depoimento belíssimo, belíssimo, de vida, de superação, e que coloca bem essas teorias, né, essa parte teórica, na vivência. É isso. Só que a gente só pode levar essa visão de que vale a pena viver se a pessoa descobrir uma tarefa, descobrir uma missão. E esse é um dos trabalhos da intervenção dentro da logoterapia. Possibilitar para que a pessoa descubra uma tarefa e uma missão. Porque a logoterapia é uma abordagem positiva
salienta mais o saudável e não a enfermidade. Salienta o para que vale a pena continuar vivendo e não o porquê valeria a pena, teria que tirar a vida. Ele até fala assim, habitualmente somente se pergunta pelo motivo que alguém tentou suicidar-se. Na verdade, a nossa pergunta tem que ser assim, por que vale a pena continuar vivendo? Em outras palavras, se trata dos recursos que se podem mobilizar para superar não somente situações limites, como a de prisioneiros de guerra, depressões agudas. Importa menos medir a propensão ao suicídio, mas sim fazê-lo descobrir o sentido da vida, o sentido da sobrevivência. E aí eu fiz um gráfico assim. Então, um dos sentimentos, o doutor Ibiraci falou, é a ambivalência. Né? Na verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer sair daquela situação de sofrimento. Então fica, por que morrer ou para que continuar vivendo? Fica nesse jogo aí. Quando desequilibra, aí pende para baixo. Mas nós temos que ir para cima. Então, qual é o trabalho de toda a intervenção centrada no sentido? Para que continuar vivendo? Que a pessoa possa responder essa questão. Quando ela aumenta essa resposta, consequentemente, o porquê morrer já tem também uma resposta. E aí, para que continuar vivendo? Para realizar uma tarefa. Qual tarefa? Escuta a sua consciência e escolha com responsabilidade. Eu não vou falar qual que é a sua tarefa. Uma dica. Realizar uma obra, amar uma pessoa. Veja o que tem na sua vida, que obra a ser realizada. E todos nós aqui estamos com uma grande obra que nos chama. E amar uma pessoa. Também foi colocado aqui, Viktor Frankl fala assim, nós vivemos numa época de uma sociedade hipodemandante. Foi falado, quem falou que gosta de desafio? A Silvânia, o jovem gosta de desafio. Gente, nós temos muito pouco desafio hoje. Muito pouco. Nem pegar ônibus a gente deixa nosso filho pegar. O que é isso? Tem que levar de carro, tem que buscar. Nem carregar mochila. Às vezes eu vejo mãe, o menino está maior que ela já e ela está carregando mochila. Sabe? Então nós estamos vivendo uma situação que você não deixa a outra pessoa ter o mínimo de tensão. E o que é também um princípio da intervenção dentro da logoterapia? Uma determinada quantidade de tensão, como aqui resulta de um sentido por realizar, é inerente ao ser humano, é indispensável para o bem-estar mental. O que o homem necessita, sobretudo, é aquela tensão provocada pelo sentido entre o que eu sou agora e aquilo que eu posso vir a ser, posso e devo. Então, essa tensão é o que me chama, é o que me convoca. E isso nós precisamos despertar nos jovens. E aí tem uma frase que é um puxão de orelha em educadores. Quem é educador aqui? Até que ponto a educação de hoje reforça o vazio existencial? Ou contribui para a falta de tensão? Uma educação que permanece baseada na teoria da homeostase é guiada pelo princípio do prazer. E oferecer aos jovens toda a comodidade, toda a facilidade. É certo que a gente não deve dar uma demanda excessiva, claro. Mas, além disso, devemos considerar que, em termos de uma sociedade opulenta, mesmo nas dificuldades, nós estamos vivendo uma sociedade de desperdício. Muita gente consegue exportar pouca coisa. Pouca demanda. A sociedade opulenta é uma sociedade hipodemandante. Por isso as pessoas se encontram carentes de tensões saudáveis. Aí vai esporte radical, vai na violência, vai na droga, para ter um mínimo de tensão. Aí, olha que bonitinho. Ser e dever ser. Então,
esse é o princípio da intervenção baseada no sentido. Bom, aí eu fiz um levantamento de alguns, tem muita coisa. Eu ia precisar de muito tempo para ler tudo, que dá uma vontade de ler tudo, né? Mas tem outras coisas para fazer, mas se Deus quiser nós vamos ter tempo. Então tem prevenção do suicídio, manual para professores e educadores. O professor Bertolotti foi o que coordenou, quando ele estava em Genebra, coordenou esse trabalho, é da Organização Mundial de Saúde. Eu peguei esse documento, dentre vários. Peguei também esse daqui, é lindo, é do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, tá? É um guia, um kit para high school, para ensino médio, tá? De prevenção de suicídio. Esse daqui, o que é dobrado assim, o que todo professor deve saber para prevenir o suicídio juvenil, também tá bem interessante. Esse daqui tem esse centro de pesquisa em prevenção de suicídio, também dos Estados Unidos, tá? E fala assim, todos nós temos um papel a cumprir, temos uma missão a realizar. Juntos, nós vamos poder salvar vidas. E eu acho que isso vale para nós aqui, tá? E esse daqui também é bem interessante, é da Academia Americana de Pediatria, 10 coisas que os pais têm que saber para prevenir suicídio. São pontuais, mas eu queria que ficasse bem aquela ideia principal da intervenção que dentro da análise existencial é proposta, tá? Mas é bom ter alguns pontos. E esse folheto também está bem interessante, é de Oregon, também é dos Estados Unidos, né, do estado de Oregon, da saúde pública lá, que calha bem com o que o Sérgio falou, observar, escutar e ajudar. Como os pais podem fazer isso. Onde a ajuda tem esperança. Bom, vamos aqui no primeiro. Isso daqui são os sinais de alerta do comportamento suicida. O professor Ibiraci já colocou bastante, mas um dos pontos principais da intervenção de familiares e educadores é a observação. É a detecção daqueles que estão em risco. Tá? Estar próximo, é a detecção mesmo. É o primeiro ponto. Eu saber escutar, não só verbalmente, mas os sinais, né, as imagens do que aquele jovem está trazendo. Então, eu vou falar o que a Helga falou também, vamos repetir para a gente ir ficar como um esquema de observação já fixo. Uma das coisas que acontece é essa falta de interesse pelo próprio bem-estar e mudanças em padrões de comportamento social. Há um declínio da produtividade no trabalho, uma má conduta escolar. O professor Hilton colocou que quando começa a média a cair abaixo de 7, não é no Brasil, certo? Já é um sinal que está com algum problema de depressão e que pode ser um fator de risco, num dos trabalhos que ele apresentou. Tá? Alterações nos padrões de sono e de alimentação. Nós temos trabalhado muito privação de sono. Tem um livro que eu gosto muito, chama Ladrões do Sono. Nós estamos sendo roubados do nosso sono. Por várias coisas. Preocupações, mas também pelas redes sociais. Então, nós temos que orientar isso, os jovens, que a privação de sono causa muito transtorno. Ela pode ser causa ou sintoma de doenças. E da alimentação também já foi colocado bem sobre anorexia e bulimia. Consumo excessivo de cigarros, abuso de álcool e drogas é um sinal de alerta também. Isso daqui é bem interessante. Tentativa de pôr os assuntos pessoais em ordem ou de fazer as pazes com o outro. Se desfazer de peças que ele gosta, de objetos que ele gosta, de repente ele começa a dar. Interesse fora do comum em ver como os outros se sentem, preocupação com temas de morte e violência. Isso daqui pode ser, inclusive, para ajudar. Não quer dizer, necessariamente, que tem algum envolvimento. Ele pode querer saber porque o negócio está aumentando mesmo, mas súbita melhoria de humor depois de um período de depressão,
e a promiscuidade também, súbita ou aumentada. Tá? É importante prestar atenção em frases, isso daí foram frases recolhidas, tá? que a gente tem que prestar atenção. Eu não sirvo para nada, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu não aguento mais, eu poderia estar morto, eu sou um perdedor e um peso, eu não posso fazer nada, eu tenho vontade de sumir, minha vida não tem mais sentido. São frases assim que a gente vê que realmente é um desvalor da própria vida, que precisa ser resgatada. E aí, pegando aqueles documentos que eu mostrei, eu vou passar 3 slides aí com algumas ideias de prevenção. O último vai ser orientações da logoterapia para familiares e educadores. Aqui já pega educadores, fortalecer a saúde mental dos educadores, porque realmente é um trabalho, por isso o CVV tem tanto treinamento, porque é um trabalho difícil. A gente tem que rever, o Sérgio falou também isso, rever os meus sentimentos, aceitar aquilo que eu estou sentindo para eu poder ajudar, saber me escutar para poder escutar o outro. Fortificando a autoestima dos estudantes. Tem um livro muito bom, Como Melhorar Minha Autoestima, Nathaniel Branden. Tá? E ele coloca que, na verdade, a autoestima é o que eu penso de mim mesma pelas escolhas que eu faço. Por aquilo que eu realizo. Não é a roupa que eu uso, o celular que eu tenho, mas é o que eu penso de mim mesmo sobre as escolhas que eu faço. Se eu conto uma mentira, ninguém precisa ficar sabendo, mas eu sei que eu sou mentirosa. É legal gostar de uma mentirosa? Eu não gosto. Entendeu? Então, é ensinar o jovem a melhorar a autoestima baseado nas escolhas que ele faz. Promover a expressão emocional, sim. Tem um trabalho muito bonito do ZIP, amigos do ZIP. Num outro evento nós vamos trazer a responsável, eu cheguei a fazer contato com ela. Ela não pôde estar aqui. Nós temos que aprender a expressar, primeiro a reconhecer e a expressar nosso sentimento. A raiva em si, ela não é nem boa nem ruim. Ela pode ser muito ruim, dependendo da direção que eu dou para ela, ou muito boa, dependendo da direção que eu dou para ela. Né? Então, entender essa nossa capacidade de escolha é fundamental, mas eu tenho que reconhecer os sentimentos, né? e expressar. Prevenir o comportamento desafiador e a violência escolar. Na verdade, a violência aumenta quando falta o sentido. Então, eu estou falando isso, mas eu também já estou dando uma visão da logoterapia. A melhor forma de prevenir esse comportamento desafiador e violência escolar é oferecer oportunidades de realização de sentido. Oferecer tarefas significativas que sejam muito mais importantes do que realmente a agressão, que a gente trabalha muito na escola. Vou contar um caso, um aluno do ensino médio, e eles fizeram, na verdade, assim, um comportamento inadequado em relação a vídeo, a uma filmagem, filmaram lá uma situação de bullying que eles provocaram e tal. E aí, qual foi a nossa intervenção? E depois foi bem legal que ele assumiu isso. Foi proposto que eles fizessem um vídeo falando do respeito. E depois ele gostou tanto que ele se tornou o repórter do colégio e o assessor da pessoa que sempre fazia as filmagens mais oficiais. E a gente sempre perguntava, para que ele pudesse escutar a sua consciência. O que você sentiu quando você fez o primeiro vídeo? Gente, e eles sabem que eles podem até ter gozado, ter rido um pouco, mas no fundo não é um sentimento bom. E aí eu pergunto, o que você está sentindo agora, usando todo o seu conhecimento, porque o conteúdo do vídeo não foi bom, mas a técnica foi boa. Ele sabia fazer vídeo muito bem. O que você está sentindo agora, usando todo esse conhecimento, levando algo de bom? Eles também são capazes de exprimir a diferença de uma atitude que tem um sentido, que é um bem comum, ou daquela que não tem sentido, porque na verdade é o não bem, né?
Então, esse daqui. Informações sobre serviço de saúde, isso daqui é interessante, saber para onde pode ser encaminhado, porque tem caso de urgência, o doutor Ibiraci também falou da falta de referências, de referenciamento, né? Não sei se é essa palavra que nós temos e que precisa ter isso. Eu vejo que esse grupo que nós vamos formar em outras cidades, lá em Botucatu, a Silvânia conseguiu assim, uma rede de proteção muito bonita, né? Encaminhamento, se necessário, e isso daqui é claro, quando os meios são mais fáceis, aumenta a chance, sim, de suicídio, porque é o que ele falou, ambivalência, impulsividade e a rigidez, né, os 3 pontos. Essa impulsividade, eu até tenho um impulso, mas se eu não tenho meio, eu posso refletir. Outro trabalho, né? Isso daqui é fundamental, identificar os estudantes de risco, criar vínculos, prevenir abuso de drogas, repetir aqui, porque ele repetia bastante, e também, outro trabalho também que coloca, aliviar o estresse profissional. Tá? Nós temos que trabalhar com isso. E aqui, dentro mais da visão da logoterapia, não é só aliviar o estresse profissional, mas é resgatar o sentido do trabalho do educador. Ele perceber a grandeza do ofício de ser educador. E aí eu acho que passa pelos pais também. Os pais hoje delegam, terceirizam muito a educação. Então, resgatar a missão da maternidade e da paternidade, resgatar o sentido do trabalho dos educadores. Nos jovens, despertar a vontade de sentido nos jovens. Eu estava falando até sobre sexualidade, mas envolvia vontade de sentido para jovens do 3º médio. E aí eu fiz uma colocação que é o que eu acredito mesmo. A nossa constituição como pessoa envolve o biológico, né, o corpo, o emocional, o psíquico, e envolve o noético, o espiritual, que não é necessariamente religioso, mas é esse sentido de espiritualidade, de algo além de mim mesmo, de transcendência. E aí eu falei assim, tem lá. O que acontece quando eu tenho fome de comida e não como? Quando eu tenho sede e fico muito tempo sem satisfazer essa sede. O que acontece? O que acontece quando eu fico muito tempo sem comer? Dá desnutrição, eu posso até desidratar, eu posso até ir à morte. Tá? Mas eu não tenho só a fome de comida. Eu tenho a fome de afeto. O que acontece com uma pessoa desprovida totalmente de afeto? Adoece e pode morrer. Em criança, aquelas experiências absurdas, né, de crianças que morreram porque não tinha nenhum contato humano, bebês. Mas eu tenho uma outra fome, eu tenho uma fome de sentido de vida. Eu tenho sede de sentido. Eu tenho vontade de realizar sentido. E se essa vontade não é realizada, eu também posso morrer. Então, nós temos que despertar nos jovens essa vontade de sentido, que ele saiba que é tão real quanto a sede de água. Também, aqui, né? Promover a realização de tarefas com sentido, que eu falei, promover a autotranscendência, e o Dr. Hilton colocou muito bem. O Victor Frank trabalha muito esse tema, tá? Não é objetivo nosso agora, mas é ir além de mim mesma. Só que quando eu vou além de mim mesma, o primeiro beneficiado sou eu mesma. O trabalho voluntariado, como isso nossos jovens precisam e como é uma fonte de tarefas significativas. Oferecer oportunidade de realização criativa e uma postura muito importante, não se dirigir ao fracasso, não se dirigir à dificuldade, mas às possibilidades de uma mudança de postura frente às dificuldades. E aí, falando sobre o assunto, qual que as orientações que eu vi, que eu acredito também. Nunca falar numa classe enorme,
juntar 100 alunos, 200 alunos para falar de prevenção de suicídio a favor da vida, não. Ou fazer em forma de assembleia, em classe pequena, ou bem próximo. Na hora do refeitório, eles falaram que tem, nesse trabalho, que tem a proximidade é maior. Tá? E outra coisa muito bonita, que pesquisas demonstram que jovens vulneráveis são mais propensos a compartilhar pensamentos de depressão e suicídio com seus pares, seus colegas e amigos. Nesse caso, eles devem saber o que dizer e o que fazer. Então, a gente tem que preparar também os pares, quer dizer, toda a escola que tem que estar preparada para saber acudir. E aconteceu uma coisa muito bonita na escola. Nós começamos esse trabalho mais intenso, foi em agosto, porque teve no Colégio Victor Frankl, que nós trabalhamos, e tem um grupo aqui de professoras de lá, no primeiro semestre, até dia 7 de julho, 2 ex-alunos tiraram a própria vida. Isso impactou muito, verdadeiramente, a gente. Então, nós temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Então, começou em agosto e realmente criou um clima assim, de prevenção, de observação. E aí uma mãe veio me contar que teve um dia que ela observou que o filho dela está no ensino médio, ele estava diferente, estava mais quieto, ela perguntou, ele não falou nada, tal, mas 11 horas da noite começou a tocar a campainha da casa dela muito insistentemente. Estava todo mundo deitado, tal. Ela não... Bom, mas estava tão insistente que ela desceu para abrir. Eram 2 famílias, 2 amigos da classe, com os pais, porque eles estavam muito preocupados com o menino, porque ele postou umas coisas muito estranhas naquele momento lá, e que eles queriam ver se ele estava bem. Essa professora veio falar para mim assim, essa pessoa veio falar para mim muito emocionada, porque ela falou assim, aí realmente eles acudiram, viram que ele tinha tido aquele momento lá, e foi acudido, é uma família muito presente e tal, recuperou. Então foram os pares que detectaram e tomaram uma atitude. Outra coisa, em relação ainda aos professores. O professor precisa compreender que a prevenção do suicídio faz parte do seu ofício de ser professor. Não é uma coisa além, faz parte. E que nisso, a primeira coisa é identificar, observar os sinais. Ele tem que estar atento, tem que perceber. Também vou contar uma outra situação, essa foi uma estagiária da sala. Teve um dia que ela estava desesperada, falou com a coordenadora e depois acabou falando comigo também, que tinha uma aluna que estava, uma pessoa que estava demais, que aquele dia ela falou assim, olha, eu não aguento mais, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não aguento, sabe? Então, sabe aquele desespero? O que nós vamos fazer com esse aluno, né? Bom, graças a Deus, deu tudo certo. Aí foi aquela rede de entrar em contato com os pais, já fazia terapia. Mas esse olhar atento de detectar de toda a equipe de trabalho. Tá? Aproximar-se do aluno. Aproximar-se do aluno. Responder, eu identifiquei, responder no sentido aqui, entra escutar também. Tá? O que aconteceu nesse caso? Falar com a coordenação, estar preparado, não significa que vai ser uma atitude isolada, não. Se for numa escola, tem que ter uma ação em conjunto, em unidade, inclusive com os terapeutas da pessoa envolvida. Se for na família, também é uma ação familiar, não é uma ação isolada. Depois, na escola, né? Depois de falar com a coordenação, falar com a família, e é bem interessante o que eles falaram assim, partilhar a observação, falar sobre o suicídio, entregar o folheto o folheto sobre o suicídio, encaminhar, e se os pais não aceitarem, porque acontece isso, viu? Às vezes os pais não percebem, não aceitam. Pergunta por quê. Fala assim, olha, é uma observação nossa, nós fazemos tá errado, mas por quê? Que você não quer, tem que ter uma conversa franca. E comprometer-se com o programa escolar de prevenção de suicídio. Isso é bem, bem importante.
Professor, agora vamos passar para os pais naquele folheto 10 coisas que todo para a família, né, para ajudar. Parece que é fácil falar, né? Não permitir que a depressão e a ansiedade aumente sem controle. Detecte, converse, escute, mesmo quando ele não está falando. O adolescente também precisa de colo. Eu escutei isso há muito tempo atrás. Precisa de colo. Precisa de fazer cosquinha nos pés. Precisa de fazer massagem, sabe? Precisa de receber uns beijos, uns abraços apertados, mesmo que eles não gostem muito. Precisa. Adolescente, não é? Eles que estão grandão assim. Aí tem que pôr no colo, tem que abraçar. Nossa, nem troquei lá direito. Que lá. Nunca ignore as ameaças de suicídio. É um mito. A Helga reforçou isso. Quem fala, pratica sim. Esteja aberto. Preste atenção. Busque ajuda de profissional. Busque ajuda. Compartilhe os seus sentimentos enquanto família. Tem até um manual para grupo de apoio de sobreviventes, só que aí são os sobreviventes de alguém que praticou o suicídio, mas eu gostaria que a gente tivesse um grupo de apoio de familiares, de pessoas ou que tentaram, ou que para ajudar outras famílias que estão passando por essa dificuldade. Às vezes há um isolamento, animar o adolescente para que ele não se isole da família. Tá? Atividade física é muito importante, aqui não tem mais atividade musical também, então estimular para ter uma tarefa significativa. Né? Animar, porque às vezes a pessoa é muito perfeccionista e não percebe ver as coisas de boa que faz. Então, fomentar a confiança e a autoestima. Também, às vezes, os pais são muito perfeccionistas, tá? Existe uma tendência, assim. Então, que os pais também saibam valorizar aquilo que faz. Aquele primeiro princípio. Aumentar aquilo que está saudável. Olhar para aquilo que está saudável. Não só para a nota baixa que está tirando, né? Lembrar, quando o adolescente já estiver no processo de tratamento, que precisa ter paciência, que é um trabalho longo, que vai melhorar passo a passo. E, claro, aquele ponto, eliminar os fatores, as condições de suicídio. Se tiver arma de fogo, tira da casa, ou põe num lugar, num cofre trancado a 7 chaves. Aqui é um vídeo, como é que eu vou fazer para passar esse vídeo? Acho que vai ser aqui. Que o Setembro Amarelo foi uma campanha muito bonita. E esse foi um vídeo que estava aqui. Não, eu vou conseguir. O Alexandre já testou. Aliás, eu queria agradecer muito o Alexandre, particularmente a Fabiana também, assim, que é verdade. Você ajudou muito, senão não teria saído. Esse vídeo foi vinculado pelo Setembro Amarelo e mostra bem esse pedido de socorro dos adolescentes, tá? Aquilo que a gente falou até dos sintomas, tal, aí... I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure Tem a out. tradução. And I like my privacy. Não tá aparecendo. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. or getting really mad, not able to sleep, or sleeping too much, Shutting her friends out or giving her stuff away. acting reckless, drinking, using drugs, staying out late, Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said I something. wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different,
If she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes, Well, here's what you don't say. that's crazy. Don't be such a drama You're queen. making too much of this. That boy's not worth killing herself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. a lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. É bom a teoria, eu gosto de teoria também, mas não adianta ficar só na teoria, né? Então nós vamos apresentar para vocês, eu não sei, de Barretos vinha alguém, eu não sei se chegou a vir, e para Santa Rita do Passa Quatro também, aí a gente começa a entrar nesse assunto e começa a ver quantas outras iniciativas estão tendo também, tá? Então nós vamos falar agora tudo isso na prática. A Silvânia vai apresentar, ela vai ter o maior tempo, o trabalho que é feito lá em Botucatu, e eu vou apresentar aquilo que a gente está propondo aqui, trabalho aqui dentro desse paradigma já do sentido da vida. Eu acho que até é melhor, eu vou falar rapidinho também, nem sei o tempo, e aí depois você já fica, eu acho que é melhor o outro.
como o Viktor Frankl fala, né? A gente tem que responder à vida. Quando nós tivemos a notícia, a primeira morte foi no primeiro semestre, a segunda foi dia 7 de julho. Eu vou falar, eu sofri demais. Eu falei assim, gente, o que eu deixei de fazer? O que eu não estou fazendo certo? Sabe, fiquei assim, numa coisa de culpa. Eu falei assim, não vou chegar em lugar nenhum, tem que mudar. A pergunta do porquê, passar para o para quê. Para quê? Sou da segunda, podia ter feito na primeira, né? Mas vamos lá, o que nós vamos fazer? E aí, Viktor Frankl fez um trabalho, eu já tinha lido sobre isso, lá em Viena. Na década, ele começou, em 26 ele começou a pensar, em 1928, realmente já instalou esse centro de assessoramento juvenil, foi até 1934, 35, né? E ele colocou isso em 1977, a escalada do número de suicídio com a qual somos hoje confrontados, mostra-nos que sobre as condições sociais predominantes, né, um bem-estar, apesar do bem-estar, pode chegar ao extremo da frustração existencial. A sociedade industrial e de consumo, e eu acrescentei a sociedade de informação, frustra a vontade de sentido. E como nós falamos, a vontade de comida, a vontade de afeto mata, se não são satisfeitas. Mas a vontade de sentido, que é a principal delas, se não for satisfeita, também mata. E aí, eu gosto muito dessa tirinha aí, né? Então tá lá o cara pensando, sinto um vazio existencial, ótimo, é esse o caminho mesmo, você tem que abraçar seu vazio e descobrir por que está esse sentimento de vazio. É como um profundo clamor de mudança, como se a minha vida precisasse, ele está lá sentadinho, precisasse de um sentido novo, ótimo. De repente, eu acho que é só fome mesmo. Então, Viktor Frankl define o ser humano como um ser em busca de sentido. Peregrinos do sentido, nós somos. Um ser que quer encontrar para toda a existência, para toda a vida, um sentido da vida como um todo, mas o sentido no momento agora. Encontrar um sentido, encontrar uma tarefa que vale a pena ser realizado e realizar. Nós somos seres buscadores de sentido. E, como eu falei agora há pouco, algum tempo atrás, estava sendo frustrado, estava sendo reprimida a sexualidade. Hoje, o que a gente vê muito mais reprimido é essa vontade de sentido. E a espiritualidade se encontra. É uma resposta também para essa vontade de sentido de algo maior que eu. Esse quadro, o grito, é demais, né? O grito não escutado ou escutado pelo sentido da vida, como é que está nosso escutar, né? Que o Sérgio falou tão bem. Olha, o grande perigo da frustração existencial não é só o fato de poder causar suicídios, mas a incapacidade de descobrir algo que possa se contrapor à ideia de tirar a vida. Lembra aquele equilíbrio que eu falei? Fica o porquê morrer fica mais forte do que o para que viver. Então esse que é o problema. Exatamente aqui. Então esse conceito, o conceito genérico de toda a prevenção consiste nessa resposta para que viver. E esse é o nosso trabalho. Tá? E isso daqui é bem interessante que ele fala. Nem toda tentativa de suicídio tem como base uma frustração existencial ou um vazio existencial. Mas eu creio verdadeiramente, se mesmo aquela pessoa que tem uma depressão endógena, quer dizer, por causa biológica, e eu conheci uma pessoa assim, se ela tiver uma razão forte para viver, um sentido da vida, uma tarefa muito concreta para ser realizada, ela pode ter a depressão endógena, né, por causa biológica que for, mas ela não tira a própria vida. Em alguns casos, o vazio existencial é causa primária.
Mas em todos os casos de depressão, se há uma vontade de sentido, um sentido da vida bem claro, isso é um fator protetor muito, muito grande. Então, diante desse aumento dos casos de suicídio juvenil em Viena, Viktor Frankl criou o Centro de Assessoramento Juvenil. E uma das estratégias, ele mobilizou família, grêmios estudantis, imprensa, política, ele envolveu todo mundo para fazer esse serviço de assessoramento. E foi bem interessante que ele não fazia só com os médicos. É claro que tinha os psicólogos, os médicos, porque na época ele era estudante de medicina, tá? Mas principalmente pessoas de várias formações, muito assistente social, educador, advogado, tá? Sempre de forma voluntária, anônima e gratuita, independente de religião, de partido político, mas as pessoas de boa vontade. Eu gostei do que o Sérgio falou. Tem que ter coração grande. Porque ele fez uma campanha muito grande para convencer as autoridades que era importante criar esse centro de assessoramento juvenil, tá? Então ele fez para conseguir o apoio, é o que esse slide aí fala. E ele fala que é necessário esse processo reeducativo a favor da vida e do valor da vida. Quando ele começou, pelos escritos dele, a gente vê que ele não sabia direito o que fazer, tá? Ele não começou com um projeto pronto, mas ele falou que o método próprio de como seriam esses centros dependeria do material obtido, da demanda que ele tivesse e da disposição espiritual das pessoas interessadas. É tão bonito. Então, o que a demanda traz, o que isso repercute em mim, o que a minha consciência fala. Então, se a gente não sabe direito o que fazer, nós podemos ficar tranquilos, tá? Agora, qual é o método que a gente tem que fazer? Ver a demanda e ter essa disposição de ajuda, uma disposição completa, integral, para responder a essa demanda. E é bem legal, homens e mulheres de todos os níveis sociais, médicos, educadores, psicólogos, ciências sociais, advogados, oferecem assessoramento totalmente gratuito. Porque mais importante que as qualidades pessoais, porque muito mais importante do que esse status social são as qualidades pessoais e a atitude humana. Coração grande que o Sérgio falou. Bom, quais os objetivos? Claro, eu tenho que juntar esforço político para mudar a situação social. Não é alienado, mas eu tenho que fazer o que me cabe. Eu tenho que exigir das autoridades, mas eu tenho que fazer o que me cabe. Eu não posso ficar só exigindo. E nesses atendimentos, ele fala que às vezes nem se perguntava o nome da pessoa. Então, eles faziam assim, faziam uma lista dos voluntários, com o horário possível de atendimento, o endereço de atendimento, o nome da pessoa, e fixava nas portas dos colégios, nas agremiações, nas igrejas, tudo, de tal forma, em toda a cidade de Viena, de tal forma que o jovem soubesse que tem um lugar que ele poderia falar. Aí ele entraria em contato naquele lugar mais perto da sua casa, aquele que ele simpatizasse mais, tá? E nesses atendimentos não se anotava ficha nem perguntava o nome. Fazia, sim, e depois ele fez uma estatística de sexo e tal, mas não fazia isso. Olha, o assessor não pode modificar as condições econômicas do jovem, mas pode mudar a atitude com que o jovem vai enfrentar essas situações, de tal forma que ele adquira a capacidade para enfrentar a situação de crise e de superá-la quando for possível. Isso é fundamental, que o Sérgio também falou. Não cabe ao assessor interferir na decisão do jovem sobre o conteúdo do sentido, aquilo que tem sentido ou não. Não é o assessor que deve assumir as responsabilidades do jovem, mas deve motivar para que o jovem assuma a responsabilidade diante da própria vida. A resposta já está lá dentro, né? Você precisa desentupir, igual o Sérgio falou, né? Para que saia. Para que ele encontre mais fácil. Aí o que ele conseguiu, né, diminui de 23
a 15% tinham pensamento suicida, e de 28 a 35, os jovens, foram mais de 5.000 jovens atendidos. Geralmente tinha 4 conversas, intervenções para cada um. Problemas familiares, problemas sexuais eram o que tinham mais, tá? E aí, que é essa frase que eu gosto muito, só nos cabe insistir na necessidade de criar trás-centros. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Silvane? Que tem em vários locais. Que se discuta e se defina com a máxima urgência de como isso vai ser conseguido. E o tempo, na realidade, é vida nesse assunto. E aí surgiu o Sim-Go. Sim é sentido em alemão, Go, porque quando nós temos isso, o Pokémon Go estava estourando aí, né? Então é ir atrás do sentido, correr atrás do sentido. E aí os alunos mesmo ajudaram a fazer essa marca, deixa a sua marca no mundo, tá? E aí, como que está estruturado esse centro de assessoramento? Tem a parte acadêmica, a parte acadêmica, né, que é a base, sem a gente ter o estudo, não é achismo, é o grupo de estudos, o tronco e os ramos, né, nós estamos primeiro assim, ainda fortalecendo o tronco. Trabalho de formação, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, pesquisa, se Deus quiser nós vamos ter, porque eu acho que tem que ter pesquisa para melhorar a própria prática, né? O atendimento individual, que nós não começamos ainda, porque a gente sentiu necessidade mesmo de ter um treinamento a mais, né? Presencial, por telefone, online, é a nossa perspectiva. O atendimento grupal, grupo de apoio, que já começou, sim, mas agora nas férias, para a Deliane, tem um trabalho muito bonito mesmo, que eu admiro muito, de persistência, porque às vezes vai, às vezes não vai, aquele que precisa, que não vai. Grupo de sobreviventes, e depois um pai veio me procurar falando da meditação. Não tem, aí não, daqui do atendimento grupal só tem grupo de apoio, mas a gente tem que colocar o sonho grande, né? O voluntariado, isso nós já estamos fazendo, tanto o assistencial, visita ao hospital, creche, asilo, projeto Haiti. Gente, nós conseguimos arrecadar mais de 2 toneladas, quase 2,5, vocês acreditam? E o parte educacional, artesanato, música, esportes, o escotismo, que foi sugestão de uma professora que nós vamos começar também, tá? A parte de comunicação e da sustentabilidade. Isso daqui é o formato atual, mas aqui não tinha a sustentabilidade espiritual e material, só tinha material. Falei assim, gente, mas num trabalho disso, a gente fala tanto, tem que ter a sustentabilidade espiritual. E o que é isso? Inclui a religiosidade? Claro, se cada um quiser. Mas é a sustentabilidade, sim, você vai ver que eu estou triste, você vem me dar um abraço, sabe, assim, esse de apoio, de sentir que nós estamos juntos, né? Dessa convocação mesmo para ir além da gente mesmo. E aí o objetivo é realizar intervenções educativas em adolescentes do ensino fundamental 2 e ensino médio, fundamentadas na análise inicial da logoterapia de Viktor Frankl, visando despertar a vontade de sentido latente em cada um, orientando-os para a realização do sentido da situação, e assim convocá-los para a descoberta e realização do sentido da vida e restauração da cultura da vida, de valorização da vida em nossa sociedade. Aí os objetivos específicos, né, que eu acho que nem precisa falar, e aqui alguns trabalhos que já foram feitos, a Ana Paula estava bem nisso daqui, foi bem legal, foi a visita num lar de idosos, protagonistas divertidos, isso daí foi o trabalho de voluntário, de artesanato que elas fizeram. Então, esse é uma intervenção que convoque essa vontade de sentido do jovem. Nós temos que trabalhar para isso e usar de toda a criatividade. Ninguém tem uma fórmula, uma receita, mas nós acreditamos nessa possibilidade. Porque isso vai despertar o valor da própria vida no adolescente. É isso que ele precisa. A minha vida vale para alguma coisa. Viktor Frankl usava um argumento interessante. Eu não pus isso em nenhum outro lugar, deixa eu falar aqui. Quando vinha, e a doutora Lucas também, vinha alguém falando, ele fala assim, bom, você não sabe o que vai acontecer na sua vida, mas se você não viver, você não vai saber.
Então, a melhor forma de você saber tudo aquilo que está preparado para você, porque isso passa. Você tem que estar vivo. Você não sabe o que te espera. E ele cita alguns casos, uma pessoa que ele atendeu com ideação suicida, tentativa de suicídio, e que depois teve uma realização de vida, e nós vamos ver um depoimento aqui lindo no final, por isso que eu não quero... Cadê controladora de tempo? Como é que está aí, Renata? Bom, e aí, essa já é o slide final, desejamos que essas linhas possam contribuir, escreveu em 1929, para que um número maior de cidades siga o exemplo. Pois sabemos o fácil, eu não sei porque ele achava que era fácil, mas tudo bem. Ele escreveu assim, a tradução, aí que é problema de tradução. Saber o fácil que é realizar uma obra cujos resultados positivos estarão todos ao serviço da qualidade e valorização de vida da população, em especial do futuro da população, que são os jovens. E aí, eu já faço o convite, em setembro nós vamos ter um congresso de logoterapia aplicada à educação, e o tema, nós vamos tratar da prevenção de suicídio. O tema central ficou do tédio e apatia, alegria e coragem. Nós vamos tratar de pesquisa em logoterapia, mas a prevenção de suicídio vai ser um dos temas centrais. E aí, né, os agradecimentos a toda a equipe de trabalho, a Rita, diretora do Colégio Victor Frankl, que permitiu que a gente fizesse lá como um piloto de todo esse trabalho. É isso daí. Obrigada. Agora, Silvânia, todo seu. Que responsabilidade.